Mais um jogo de alfabetização para vocês, pessoal. Esse é o Encontre as Sílabas. Qual o diferencial desse jogo? Primeiro, ele tem 2 tabuleiros, um específico para trabalhar com sílabas simples e um específico para trabalhar com sílabas complexas. Então, ele serve para qualquer momento, para qualquer fase de alfabetização em que a criança se encontre. E o que é mais legal, para você usar num pequeno grupo dentro de uma sala de aula, eu não aconselho nem duplo, eu acho que pode ser pequeno grupo mesmo, tipo 4 crianças, porque 2 jogam em dupla, né, com cada tabuleiro. Então, uma dupla com cada tabuleiro, uma criança vai ajudando a outra a encontrar as sílabas que formam a palavra, a outra, por exemplo, vai escrevendo essa palavra. E onde que ela escreve essa palavra que foi encontrada? Aqui. É um tabuleiro dobrável para facilitar na hora de guardar. Ele tem o tamanho de um sulfite, praticamente um pouco menos, na verdade, tá? Mas é o suficiente, um espaço muito bom para a criança escrever, mesmo que ela ainda esteja numa fase em que as letras são um pouco grandes. Bom, então vou explicar como é que funciona, tá? Vou colocar o tabuleiro das sílabas complexas aqui e a gente vai trabalhar com eles. Eles vêm também com 8 pequenas lupas. Claro que não são, de fato, lentes de aumento, mas tem um plastiquinho transparente aqui, tá? Para ficar mais interessante para a criança e também um pouquinho mais forte. Então, são 8 dessas, por isso que eu digo que dá para jogar num pequeno grupo, 2 duplas, cada dupla com um tabuleiro. Então, como é que você vai fazer? Uma dupla fica com o tabuleiro das sílabas complexas, a dupla daquelas crianças que já estão nessa fase, com as fichas que têm figuras para serem formadas com as sílabas complexas, e elas têm a mesma moldura verde do tabuleiro, então não é difícil de encontrar. E 4 lupinhas, porque as palavras são no máximo polissílabas, tá? Então, 4 lupinhas para cada dupla, 4 para que está com o tabuleiro das sílabas complexas e 4 para que está com o tabuleiro das sílabas simples, vai dar certinho para trabalhar no pequeno grupo com 4 crianças, sendo 2 duplas em fases diferentes, né, da escrita, da aquisição do sistema alfabético, da alfabetização. Então, é muito simples, a criança escolhe uma figura ou pega a primeira do monte, aqui no caso, placa, posiciona aqui no retângulozinho menor do tabuleiro. Deixa eu tentar pôr um pouquinho mais próximo para vocês enxergarem melhor. E aí, ela passa a procurar as sílabas que compõem essa palavra. Mas antes de procurar sílabas, ela pode contar quantas sílabas são para ficar mais fácil. Como que ela faz isso? Contando com a lupinha. Então, placa são 2 sílabas. Então, eu deixo 2 lupinhas aqui preparadas para eu procurar quais são essas 2 sílabas. A primeira, plá. Claro que a criança não vai achar talvez tão rápido quanto nós achamos, mas uma ideia é falar para ela usar a estratégia de linha por linha, né? E aí fica um pouco mais simples. Então, claro, posiciona a lupinha em cima da sílaba, no caso aqui é a primeira sílaba que ela vai precisar, e já de uma forma que ela consiga visualizar toda a sílaba. Nesse momento, né, enquanto eles estão lá tentando encontrar a sílaba e uma das crianças coloca, a outra pode, para não se perder na sequência, né, qual sílaba que vem primeiro, lembrando que elas estão em período de aquisição do sistema alfabético, né, da escrita, ela pode já ir transcrevendo aqui para esse retângulo maior a sílaba que ela já encontrou. Então, plá é o primeiro som, a primeira sílaba que ela encontrou. Agora, outra criança, junto com a que está escrevendo, vão procurar a segunda sílaba. Placa. Então, agora eu tenho que encontrar o K. E aí, as duas, né? Cada uma ajudando a outra. A criança que está responsável por colocar a lupinha, vai lá e coloca a lupinha na sílaba K, que é a segunda sílaba que ela precisa.
A outra, responsável pela transcrição, copia a sílaba K. E assim, o exercício da escrita e da leitura, porque antes de escrever, eles vão precisar ler para identificar a sílaba, fica mais simples, mais divertido, mais lúdico e por isso mesmo mais interessante para a criança, né? E tudo que é mais interessante, a criança assimila com mais facilidade, fica gravado melhor. Bom, vamos contar, porque eu não lembro mais, são várias figuras: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, são 25 figuras, né? 25 palavras que podem ser formadas em cada tabuleiro. Então, são 25 palavras com sílabas complexas e 25 palavras com sílabas simples, mesmo esquema, tá? Tabuleiro dobrável, só que aqui as sílabas são todas simples e as figuras, as 25 figuras com a moldura azul, assim como o tabuleiro, são formadas por sílabas simples. O processo é exatamente o mesmo. A criança põe a figura aqui e vai procurando as sílabas com a lupinha. Como são 8 lupinhas e tem no máximo palavras polissílabas de 4 sílabas, ela consegue, como eu disse, trabalhar cada criança ou cada dupla de criança com um tabuleiro, tá? Acho um jogo bem interessante para alfabetização, né? Dependendo, como eu disse, do estágio de aquisição do sistema alfabético que a sua criança já está, mas eu garanto que os que não chegaram lá ainda vão se interessar bastante, vão se esforçar para chegar, para poder brincar com o joguinho do Encontre as Sílabas, especialmente por conta desse recurso aqui, ó. A lupinha é bem interessante para criança, né? E como eu disse, ela tem mesmo um plastiquinho transparente aqui, tá? Pode ser que com o tempo você precise até dar uma limpadinha aqui, né? Com os dedos, a marca dos dedos das crianças. Outra coisa, ele vai com a caneta, tá? No caso, vai uma só, mas ele vai com uma caneta de retro, porque também pode ser para um atendimento, né, gente? Não é necessariamente para uma sala de aula, pode ser para um terapeuta, para um psicopedagogo, alguém que esteja trabalhando um reforço escolar com a criança. Então, uma caneta de retro, não, desculpa, uma caneta de quadro branco, né, que é a caneta que apaga, e um pedacinho de feltro para apagar. Vamos ver aqui, apagar, então aqui a gente já escreveu, né? Ele apaga tranquilamente, mas se começar a manchar um pouquinho, ou você dá uma forçadinha a mais, ou você molha um pouquinho, bem pouquinho mesmo, com o dedo, tá? E passa um papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico, um papel toalha, um paninho que absorva um pouco melhor do que o feltro, tá ok? Então é isso, esse é o Encontre as Sílabas, um jogo de alfabetização. Espero que vocês tenham gostado e tá bem recheado, né? São 25 figuras para cada tabuleiro, dá para jogar bastante, tem bastante desafio para as crianças e por que não também deixá-las tentar criar as próprias palavras, né? E aí ela consegue criar uma palavra. Pode ser uma palavra que não seja necessariamente um substantivo, que ela não consiga necessariamente desenhar, mas se for, dá para desenhar também. Então, ela desenha aqui no quadradinho, né? E escreve. Se não for de desenhar, se não for um substantivo, se for um verbo, ela pode só escrever a palavra depois de encontrar as partes aqui. Então, são vários desafios em um só. É isso.